de Deus, mais uma vez a paz do Senhor, satisfação imensa poder estar mais uma vez com vocês. A gente encerramos a de adulto e já retornamos para estar aqui com vocês na lição de jovens. Essa oportunidade será ministrada pela nossa coordenadora Linai. Nós somos Assembleia de Deus Senhor do Bonfim, Assembleia essa pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Isaac Carvalho, que nos dá a honra de estar nos acompanhando nessa manhã. Já fazemos a transmissão da paz de Cristo a ele, irmã Elisete, a todo o corpo de obreiro, enfim, a toda a igreja. E você que nos acompanha, que já retornou para estar conosco, fica com a gente e seja mais uma vez edificado pela palavra de Cristo Jesus. Assim como dos senhores, dos adultos, os jovens também trazem a lição de número 8. E a lição de número 8, ela traz o tema que diz: a batalha contra Ai. Texto do dia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. A síntese nos diz: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Eu quero convidar vocês, desde instante estaremos orando e já passando essa EBD de hoje, a leitura do texto do dia. Você que é jovem, Deus abençoe. Ontem tivemos uma live abençoada, e à tarde com a Anja Desme, e acredito que em breve teremos surpresas para vocês aí, nesse tempo de quarentena. Estamos conversando com os líderes e talvez que coloque alguma coisa para estarmos mais interagindo com vocês durante esse tempo. Livro de Josué, capítulo 7, verso 1 a 11. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, nos acompanhe. Livro de Josué, o 6º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 7, verso 1 a 11. Se tem lição, pega a lição número 8 de jovem. Se não tem lição, deixa a Bíblia aberta em Josué 7, que nos diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Ravém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu nome, o meu conserto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram,
e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém. Eu quero lhe convidar a permanecer conosco e entender que vale a pena resistir ao inimigo, resistir ao pecado e ter uma vida de vitória. Amém? Nós vamos orar. Logo em seguida, a nossa professora Elenay dará continuidade a essa aula de EBD para os jovens. Querido é Deus, excelente Senhor, te rogamos mais uma vez para que permaneça conosco. Te rogamos para que use a tua filha, que faça dela uso como um canal teu para alimentar tanto jovens como adultos que estão conosco nesta manhã. Ó Deus, que ela seja de fato continuamente um canal teu para alimento espiritual de vidas. Deus nos ajuda a resistir o que é contrário, a resistir o que é do inimigo, a resistir o que é pecado e termos uma vida de vitória em Cristo Jesus. Fique conosco nesta manhã para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe. Professora Elenay dará continuidade nesta manhã na EBD de Jovens. Nesta manhã, eu quero cumprimentar aos nossos amados e queridos irmãos e amigos com um bom dia na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, Ele nos dá a vitória por Ele mesmo. Ao nosso pastor Isaac, a irmã Lisete, a todos os nossos jovens, amigos, parentes, conhecidos, enfim, a Igreja de Deus. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos continuar aprendendo nesta manhã. Já tivemos um estudo glorioso, onde foi abordado que estamos edificados, né, em Cristo, que é a pedra angular da esquina, e que somos templos do Espírito Santo, santuário de Deus, e que pautados, né, em Cristo, falaremos, interpretaremos, evangelizaremos, levaremos este evangelho do nosso Deus a todos quanto queiram, né, ouvir. E que o Espírito Santo possa operar em nossas vidas. E continuando, né, o estudo de jovens, aqui na lição de número 8, a lição de número 8 vai falar sobre o que aconteceu com o povo de Israel. Nós estamos seguindo, né, amados, um estudo que estávamos muito ansiosos por estudar, que é falar sobre a conquista da terra de Canaã. Com certeza, aprenderíamos muito sobre, e não estamos deixando de aprender, apenas mudou-se a modalidade. Eu sei da dificuldade, muitos talvez em casa queiram dormir até um pouco mais tarde, não se sentem contemplados, né, mediante essa separação virtual com uma tela de celular, mas que o Espírito Santo te provoque, te conduza a você romper as barreiras e os obstáculos para continuar ligado em Deus e aprendendo uns com os outros, porque não podemos parar diante das dificuldades que surgem. Prova disso é o tema que nós estamos estudando, não é verdade? Então, nós já avançamos alguns temas. A semana passada tivemos, né, escola bíblica presencial aqui na sede. Por exemplo, só teve um aluno, então nós não tivemos a aula, mas o professor esteve, né, presente a aguardar. Mas acabamos estudando um outro tema dos adultos que foi muito importante também. Então, na lição de número 6, falamos sobre a batalha, né, derrotando o primeiro inimigo. Que inimigo foi esse, meus amados? Foi Jericó.
Jericó era uma cidade inderrotável aos olhos do homem, né? Mas para Deus não existe nada impossível. O que eu quero dizer é que nós somos instrumentos de Deus. E aquela peleja, aquela batalha estava na condução de Deus, sob a orientação do Senhor dos Exércitos. Josué, como instrumento, como estrategista general, ele estava subordinado à ordenança do Senhor, às orientações do Senhor, e isso fez toda a diferença. Partindo para a lição de número 8, nós observamos que Josué, de certo modo, agiu com imprudência, né? Eu até pensei em imprimir aqui uma escada que foi colocada pelo nosso, né, comentarista, mas não tive como, porque minha impressora está com um pequeno problema. Mas eu gostaria de falar para vocês o que aconteceu com Josué. Josué saiu de uma batalha, né, deixou ali todo o marco que o Senhor mandou em Gilgal, mas ele, ao invés de ir observar, né, a cidade de Ai, ele pediu para os espias ir lá e dar uma olhadinha. Quando os espias lá chegaram, voltaram todos animados, disseram: a cidade é pequena, não mande todo mundo não. Somente 3.000 soldados é suficiente. E aí, olha a escada descendente de Josué. O que eu quero dizer com isso? Uma escada, quando a gente observa, geralmente a gente quer subir. Mas a escada de Josué, que foi descendente, ele começou a descer. Porque o que provocou isso? Imprudência. E aqui eu abro um parêntese para todos nós cristãos. As nossas atitudes estão sob a orientação de Deus, ou nós temos nos afastado do Senhor e agido com imprudência? Essa é uma pergunta para mim, para você. Nós precisamos refletir sobre isso diariamente, irmãos, porquanto somos tentados, sim, a agir com imprudência, mas a palavra de Deus diz que o homem prudente, ele edifica a sua casa numa rocha. Então, prossigamos. Olha só a atitude de Josué. Delegar responsabilidades indevidamente. Quem deveria ter ido a Ai era ele e não os espias. Ele não foi em Jericó dar uma observada. E por que ele não foi a Ai? Então ele delegou indevidamente isto a pessoas que naquele momento não conhecia de batalha espiritual. Ele era o general, ele estava à frente, quem teria que ir era ele. Amados, não quero aqui dizer que não se deve delegar. Claro que se deve delegar, mas é preciso ter orientação divina para tanto, para que eu não faça isso apenas porque eu quero fazer ou por imprudência, assim como fez Josué. Continuou a descer. Aí diz: não, um momento aqui que eu vou colocar o óculos, que infelizmente, né, a gente que precisa de óculos até deseja desprezá-lo, mas não tem como. Certo, aí eu já falei, visão equivocada. Viram, observaram tudo e tiveram uma visão equivocada. Que visão equivocada foi essa? Ai, é pequena, não precisa mandar todo mundo, né? Mande somente 3.000 soldados. Terceiro degrau, subestimou o inimigo. Continuando, confiar em si mesmo. Quinto, achar que o pecado não traz consequências. E no sexto degrau e último, culpar a Deus pelos problemas. Eu paro, amados, e começo a refletir sobre o nosso modo de servir a Deus neste tempo. Será que isso só acontece com Josué, irmãos? Isso
Isso acontece conosco também, né? Do mesmo modo que Josué falou, nós também falhamos. Às vezes agimos com impotência, delegamos indevidamente, né, responsabilidades, observamos as coisas não com um olhar, às vezes por vista, né? Porque foi o que aconteceu aqui com os espias. Eles agiram por vista, é pouca gente. E subestimou o inimigo em seguida. Se é pouco, a gente manda somente alguns. E eu pergunto para vocês, porventura, existe inimigo pequeno? Inimigo é inimigo. E nós precisamos prestar bem atenção. E eu estava refletindo ali sentado, observando o nosso irmão falar. E eu me pergunto, quem são os nossos inimigos? A Bíblia declara, meus queridos, que a carne, o mundo com todo o seu sistema e Satanás, o diabo, a antiga serpente, o nosso arqui-inimigo, são 3 inimigos a ser vencidos. Porventura podemos subestimar esses inimigos? Não. Precisamos considerar que eles são potencialmente fortes para o homem. Contudo, com o poder de Deus, nós somos mais do que vencedores, porque foi Cristo que aniquilou o pecado, que tirou o pecado do mundo, que nos concedeu essa possibilidade de vencermos esses inimigos. Louvado seja Deus. Confiar em si mesmo. Quantas vezes confiamos na força do nosso braço? Isso não podemos fazer, né? Achar que o pecado não traz consequências. Quantas vezes, amados, somos seduzidos, né? Tentados, engordados e vencidos pelo pecado, que é os nossos desejos que está na nossa carne. E aí a gente cai na tentação e acha que vai ficar por isso mesmo. Ser tentado não é pecado, mas cair na tentação é pecado sim, né? E aí achamos que isso não vai acontecer, como Acã achou, não vai acontecer nada, porque poderia, não, pegou, ali existia uma aliança, como vou falar, né, no texto, e ele pegou aqueles itens que não era chamado o anátema, era maldito, não deveria pegar, e Acã estendeu a sua mão ao que não era seu. O Senhor disse, deve ser totalmente destruído tudo, e ele olhou, usurpou, né, desejou e tomou para ele aquilo que ele não deveria ter tomado, e ele rompeu com uma aliança a qual todo o povo havia feito em obedecer às ordenanças do Senhor. E depois de tudo, que tudo acontece, que as consequências do pecado vêm, aí agora a gente se joga e pergunta a Deus, por que tu fizeste isso? A tua promessa é outra, tu disse que está conosco, que negócio é esse? Assim foi a oração de Josué. Mas Deus diz, levanta-te, homem, tem pecado, né? Levanta-te e santifica o povo. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Então, aqui faço desta escada descendente a introdução desta lição. E vamos prosseguir. Aqui na primeira parte, nossos irmãos já fizeram a leitura, né, bíblica em classe, graças a Deus. E vamos prosseguir. A primeira batalha dos hebreus. Opa, voltou aqui um pouquinho. Isso. Assim diz. O primeiro ponto, a derrota em Ai. Então, o primeiro ponto do tópico 1 diz o perigo do pecado. O ponto 2 fala o pecado de Acã. E o ponto 3 vai falar sobre uma derrota. Então, observemos, o perigo do pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Nós sempre dizemos que quando pecamos, damos legalidade, né? A carne agir com toda a sua força, às vezes até nos levando para o caminho do vício, né? E outros caminhos terríveis. O primeiro de todos, amados, é o afastamento de Deus.
né? O rompimento da aliança, como aconteceu aqui. E também ficamos vulneráveis ao ataque do inimigo. Deu legalidade, pecou, deu legalidade ao inimigo e agora ele está forte e eu estou fraco. E infelizmente, se não nos dobrarmos e reconhecermos que pecamos e nos arrependermos, não tem vitória, porque o Senhor, Ele não aceita que nós tenhamos o nosso coração dividido. É integral, tem que ser dele, todo dele, em amor. E quando assim acontece, ele não se afasta de nós. O inimigo acha até grande, se acha grande, forte, mas ele diz: eu estou contigo. Mas quando há legalidade da parte do homem, então nós ficamos vulneráveis e o inimigo acaba nos vencendo. Mas que o Senhor nos guarde, nos ajude a vencer o pecado. E se pecarmos, temos a Jesus Cristo, que está à direita de Deus intercedendo por nós. E imediatamente nós nos rendemos a Ele, confessando e nos arrependemos, que a vitória é certa, com certeza, em nome de Jesus. Então aqui o pecado de Acã, né? Separei aqui um parágrafo que diz assim: é preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo de graça e para hoje, ouçam, e para hoje a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei qual é o teu estado, jovem, amigo, irmão, mas o Senhor sabe. Aceite a palavra do Senhor, ouça a palavra de Deus, como diz muitos textos bíblicos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus hoje é esta: se renda ao Senhor, confesse os seus pecados, que Ele está pronto para perdoar os teus pecados. Aleluia. O Senhor é santo, não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Não é, amados? Temos contemplado muitas coisas acontecendo também no meio cristão, mas o que tem acontecido é a recusa de tirar o anátema, o pecado, de renunciar, de abrir mão daquilo que desagrada a Deus. E aí observamos, às vezes a partir de nós, que temos errado. E às vezes temos sido vencidos. Não é porque o Senhor não é poderoso, é porque nós não abrimos mão das nossas iniquidades. Mas que o Espírito Santo nos convença na manhã deste dia, em nome de Jesus, a fazermos a vontade de Deus. Continuando, uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo. E agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Uma cidade derrotável, derrotada. Muita alegria, muito gozo na alma. Só que agora eles estavam derrotados, com medo. E agora, o que fazer? Né? Os inimigos agora estavam fortificados. Correram, estão fracos, nós agora já estamos por cima, temíamos, mas nós conseguimos botá-los para correr. Agora nós estamos autoconfiantes e fortes e vamos romper e vencer o povo hebreu. Nós observamos aqui algo importante, que aliás, as batalhas naquele tempo eram consideradas, né, um duelo entre divindades. Está em Isaías capítulo 36, quando fala de Senaqueribe, né? Senaqueribe, ele diz: quem é o vosso Senhor? Eu já venci tantos reinos, tantos deuses, e agora Ezequias está dizendo que o Deus dele é forte? Não é não. Ele vai
não ouçam o que Ezequias está dizendo, porque eu venci muitos reinos e muitos deuses e vou vencer o Deus de vocês também. Se enganou Senaqueribe. Ezequias se colocou diante de Deus, buscando a sua face, e o Senhor deu vitória ao povo hebreu naquele momento de grande batalha, em que o inimigo se sentiu valorizado, que vencia tudo e todos, mas o Senhor o surpreendeu, fazendo com que Senaqueribe fosse abatido com todo o seu exército. Continuando, o motivo da derrota, o pecado. Já estamos no ponto 2. Então, prossigamos. A reação de Josué diante da derrota. Olha o que disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Curioso, né? Atravessamos e agora vencemos uma, perdemos outra. Como será, Senhor? E agora tu disseste que estava conosco, que nós fomos derrotados. O que vai acontecer? Seria melhor ficarmos lá atrás. Quantas vezes, irmãos, nós estamos assim? Quantas vezes erramos, não reconhecemos o erro e culpamos a Deus? É melhor ficar só com esse pedacinho aqui mesmo, além do Jordão, nem ter enfrentado Jericó. E agora, o que será de nós? É curioso que algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso lá no passado, e nós fazemos hoje. Há um louvor que agora me falha a memória, o nome dele na harpa cristã. Ao invés de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Quantas pessoas talvez não estejam murmurando diante da dificuldade enfrentada neste tempo? E o Senhor não quer que você se torne um murmurador, mas que você se renda a Ele em louvor e adoração. Se não pode ir ao templo, você é santuário de Deus. Adore ao teu Deus em casa. Sirva ao Senhor com alegria. E você verá a força de Deus te conduzindo, mesmo nessa situação difícil que todos nós estamos passando. Mas com Deus não há crise. No mundo tem crise, porque o governo é humano. Mas o nosso Deus não tem crise, não. Ele é a solução das crises. Acredite nisso e rompa, vencendo o gigante, vencendo o inimigo com a ajuda do Senhor. Aleluia. Aqui prosseguindo, ele traz um exemplo que essa situação de Josué, que eu já coloquei que acontece conosco, irmãos, aconteceu também com várias pessoas ao longo da Bíblia. Quando, Adão tomou do fruto e comeu, e o Senhor: Adão, por que fizeste isso? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, transferindo a culpa. Josué quis transferir a culpa a Deus. Adão também transferir a culpa para Deus. E Jó também fez isso. E eu digo, nós não estamos livres. Isso, amado, é a nossa natureza carnal. Nós sempre queremos procurar encontrar uma desculpa para apaziguar os nossos erros e imprudências. Mas Jeremias, se não me falha a memória, parece-me que Lamentações de Jeremias, eu não tenho lembrança qual é o capítulo nem o versículo, mas diz assim: de que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Confessamos a Deus e entendamos que o nosso Deus é bom o tempo todo Deus é bom, que nós é que pecamos, mas Deus, provando a sua bondade, misericórdia e justiça, Ele está de braços abertos esperando-nos reconhecer que pecamos, para que Ele possa reatar a sua aliança conosco. Louvado seja Deus.
a cantoma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi consequência da transgressão do povo. E aqui no último parágrafo desse item 2, do ponto 2, eu separei, que circulei, que achei muito interessante, que diz assim: cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. É por isso que a Bíblia recomenda que nós, cristãos, deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Está aí, pegue sua Bíblia e leia Hebreus capítulo 12 e no versículo 1. Deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o irmão, olhando para o pastor, olhando para o problema, olhando para o governo, olhando para quem? Olhando para Jesus. Aleluia. Autor e consumador da nossa fé. A fé que temos, quem é o autor dela é Jesus. E Ele é autor desta fé e também o consumador dela. Então, amados, façamos como Josué. Ouçamos a voz do Senhor. Levanta desse estado, sacode a poeira e olha para Jesus, o teu Senhor, o Senhor dos exércitos, que está de braços abertos te esperando para, com certeza, dispensar das suas mais copiosas e gloriosas bênçãos no nome dele. Aleluia, que exerce poder no céu, na terra e embaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A ira do Senhor se acendeu. Observamos que a reação de Josué diante da derrota foi culpar a Deus, a cantoma do anátema, e Deus se ira. A ira de Deus, amados, foi tão grande que do mesmo modo que o Senhor diz: olhe, levante aí um memorial para mim na cidade de Gilgal, também com relação a Acã e a sua família, onde ele fora morto, também levante um memorial. Amados, o Senhor, ele queria dizer para o povo de Israel assim: vocês terão exemplo tanto de quem obedece às minhas orientações, como de quem desobedece. 2 memoriais para vocês: o da obediência e o da desobediência. E o Senhor, ao longo da história, tem feito isso. Ele tem trazido, ao longo da história, mostrando a sua severidade. Muitas vezes ficamos com discursos vãos, dizendo: mas ele não é amor, ele não é amor, ele é amor, mas também é justiça. E na sua justiça ele não pode tolerar o pecado. Isso é para mim, é para nós cristãos, e para você que ainda não se decidiu com relação, que você talvez zombe das palavras do Senhor, quem sabe desdém da nossa fé, mas a palavra de Deus para você é essa: se arrependa, se renda, porque Deus é amor, mas ele também é justiça, e ele tem o seu fogo consumidor para todos aqueles que o desobedecem. Mas que o Senhor, pelo seu Espírito, opere na sua vida, como ele está operando na vida daqueles que têm ouvido a sua voz e se rendido em amor a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto para finalizar, diz: Deus entrega a cidade de Ai, um inimigo confiante. Às vezes eu fico observando quantos se revelam, constituem-se inimigos de Deus, se ensoberbecem, se acham orgulhosos, donos de si. Eu estou acima do bem e do mal. Continue pensando assim. Continue nessa sua confiança. Você verá o poder que está na mão do Senhor tão logo. Você verá. Continuemos. Deus, aqui separei mais abaixo para não tomar muito tempo. Olha só, mas Deus mais uma vez
restaurou a fé do líder, aleluia, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Aí, houve o conserto, houve a confissão, houve a santificação, a purificação dada pelo Senhor, aleluia, sob sua orientação, e agora o Senhor retorna e diz, tenha medo, mas não, meu povo, eu agora estou na frente da batalha, eu estou na frente, aleluia, não tenham medo, porque agora eu estou entregando o Ai na mão de vocês. Agora a orientação era do Senhor. Josué primeiro não foi consultar a Deus, mas agora ele foi. Depois que o Senhor mostrou tudo para ele, ele se rendeu e Deus disse, pode ir que eu estou com vocês. Aleluia. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre, aleluia, uma oportunidade para que possamos recomeçar. Aleluia. O nosso Deus é Deus de oportunidades. E Ele tem dado oportunidades para todos. Aleluia. Se arrepender dos seus pecados, recomeçar uma nova vida. Reconheça que o Senhor está te chamando a cada hora, a cada instante, te dando oportunidade. Quem sabe agora, você ouvindo esse estudo, o Senhor está te chamando, dizendo, vem recomeçar, eu te chamo. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem tem ouvidos, ouça e venha. E aceite essa mensagem do Senhor, porque Deus é poderoso e Ele te ama, Ele te quer. Ele não se compraz na morte do ímpio. Pelo contrário, Ele quer te dar a oportunidade de você ser um novo homem em Cristo e a partir de Cristo Jesus. Aleluia. A estratégia de Deus é diversificada. Deus demonstrou isso na natureza, né, amado? Uma natureza, né, diversa, com muitas novidades, muitas cores. Tudo isso o Senhor fez. Aleluia. Aqui diz, na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra. Se o nosso Deus ele tem as suas várias estratégias, né, para ser aplicada. A estratégia de Jericó foi uma e a de Ai outra, né? Nós observamos isso claramente no texto. Então o Senhor disse, agora vocês, uma pequena parte, entre na cidade e outra parte fique por trás, né? E aí o que acontece? Uma emboscada escondida. Uns entrariam pela frente e outros por trás. E acontece que, quando aquele povo viu os hebreus novamente entrando, eles partiram para cima, estavam confiantes. Botamos para correr, matamos 36 e agora olha eles de novo aí. Vamos vencer, vamos conseguir. E aí, amados? Observamos que a estratégia era essa. Quando eles vierem até vocês vão fingir que estão com medo e corram deles de novo. E aí, toda a cidade de Ai foi autorizada pelo seu rei a partir para a batalha. E aí sai todo mundo da cidade para combater o grupo o exército de Josué, né, que ali estava entrando na cidade, eles correndo, né, e aí sai todo mundo. De repente, a emboscada que foi formada pela orientação de Deus entra na cidade, bota fogo em tudo, e aí a vitória foi do povo de Deus, outra vez, sob a ordenança do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E agora o que me chama a atenção agora é o culto da restauração. Às vezes temos tendência de ficar empolgados depois que saímos de uma guerra, né? E queremos fazer a festa. Como é bom festejar. Mas aqui Josué fez totalmente diferente. Ele agora, com essa experiência, ele chama o povo para o culto da restauração. Foram ao Monte Ebal. E ali ele fez uma cópia
dos 10, da lei, porque ele fala da lei, mas acredito que dos 10 mandamentos, e renovou um concerto com o Senhor. Aí você pode dizer um lugar perto, se não me falha a memória, que o comentarista disse que parece que é 48 ou 49 quilômetros. Eles saíram da peleja e foram ao Monte Ebal fazer um culto de restauração ao Senhor. É o que o nosso Deus quer conosco, viu? É o culto da restauração. É firmarmos o nosso compromisso com o Senhor, porque o nosso Deus é fiel, Ele não volta atrás. Quando há um povo que entende que está no processo de restauração e que nós precisamos todos os dias, meus amados, nos voltar a Deus em confissão, pedindo a Deus graça, reconhecendo que somos pecadores, renunciando a todos o nosso erro e dizendo: Senhor, a minha vontade não é boa, mas a tua, Senhor, é boa, é agradável e é perfeita. Eu quero a tua vontade na minha vida. Eu quero obedecer aos teus princípios. Eu quero andar na tua presença e ser perfeito. Isto fala de dependência de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Ser dependentes de Deus. Porque quando o homem se sente independente, ele erra e erra feio. E depois ainda tem a condenação eterna. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes às de Acã não deveria se repetir mais. Louvado seja Deus. Aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo de Deus. Para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, o anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente, e os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Aqui está o estudo da lição de número 8, da nossa lição de jovens, e um estudo bíblico para todos vocês que estão aí. Basta tão somente darmos ouvido à voz do Senhor e o Espírito Santo opere no teu coração, segundo a boa vontade do nosso Deus, e no meu e nos nossos, em nome de Jesus. Aqui eu finalizo este estudo e volto a palavra ao nosso pastor Pedro para finalizar este trabalho de hoje, no nome de Jesus. Glória a Deus, que aula maravilhosa, que manhã perfeita, chuvosa, quarentena, dentro de casa e sendo alimentado dessa maneira por essa live. Acredite naquilo que foi instruído, esteja edificado em Cristo e resistindo ao inimigo. Crescemos, como disse os senhores, e venceremos, como ensinou os jovens. Sendo edificados, vamos crescer, e resistindo, vamos vencer. Que Deus em Cristo permaneça lhe abençoando. Queremos orar e encerrar essa live para a glória que há sobre o nome de Jesus. Querido Deus, excelente Pai, te adoramos por nos oportunar mais uma vez de estar aqui, pela tua alta misericórdia, pela tua alta bondade, pela tua perfeita palavra na qual fomos instruídas aqui nesta manhã. Permanece abençoando os teus filhos que ministraram essas aulas maravilhosas. Deus, permanece cuidando da tua igreja. Te pedimos uma tarde de bênção e à noite, para que nos use na live desta dia, para a glória que é sobre o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Retornaremos à noite, às 19h30, para estarmos aqui em mais uma live, transmitindo a palavra de Cristo no teu coração. Seja mais uma vez abençoado. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe e até a noite.